Sabia que se você realizar um exercício intenso, a única forma de obtenção de energia é por meio da via glicolítica? É isso mesmo. E nesse caso, a glicose vai chegar até 2 moléculas de piruvato por meio de 10 reações sucessivas. Na quinta reação, são gerados 2 compostos com 3 carbonos cada um deles: o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. O gliceraldeído fosfato tem como função orgânica um aldeído, enquanto que a dihidroxiacetona fosfato tem uma cetona. A dihidroxicetona fosfato ela não consegue seguir na via glicolítica, precisando ser convertida até gliceraldeído 3-fosfato. Para isso acontecer, tem que haver uma isomerização, conhecida como tautomerização, onde a função cetona se transforma em aldeído, gerando então 2 moléculas do gliceraldeído 3-fosfato, que segue na via até formar 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos cada um. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. No conteúdo de bioquímica, eu já havia mencionado que os monossacarídeos possuem aldeído e cetona como funções orgânicas principais. E esse aldeído consegue ser convertido em cetona e cetona consegue ser convertido em aldeído por meio de reações químicas conhecidas como tautomerização. Portanto, glicose consegue ser convertida em frutose, frutose em glicose e outros monossacarídeos mais. Nessa aula de hoje, nós vamos entender do ponto de vista químico o que está acontecendo aqui. Então, o equilíbrio cetoenólico é o termo que deram na química para explicar as características de compostos que possuem carbonila em sua estrutura. Se um desses extremos tiver um hidrogênio, nós teremos um aldeído. Se for carbono dos dois lados, nós teremos cetona. Esse composto que tem a carbonila é conhecida como forma ceto. A forma ceto pode indicar tanto cetonas quanto aldeídos. Se essa carbonila é convertida em um carbono ligado a uma hidroxila, e esse carbono é um carbono sp2, ou seja, é um carbono insaturado com uma dupla ligação, nós temos a formação da forma enólica. Por que disso? Porque forma ceto indica cetona ou aldeído, e forma enólica indica a presença de enol. Enol é uma função orgânica. Esse grupo presente aqui na função orgânica enol possui um carbono sp2, um carbono insaturado com uma dupla, ligado a uma hidroxila. E nós já vimos que quando o carbono não é um carbono tetraédrico, não é um carbono que possui apenas ligações simples, nós não temos um álcool, e sim um enol. Os compostos carbonilados, aldeído e cetona, eles conseguem se interconverter. Ora eles vão se apresentar na forma ceto, ora eles vão se apresentar na forma enólica. Observe, hidroxila ligada a carbono, sp2, carbono com insaturação. Porém, todas as vezes que nós temos compostos na natureza, eles vão se comportar muito mais com a presença da carbonila do que propriamente da função enólica. Por que disso? Questão de estabilidade em relação às ligações químicas. As ligações químicas presentes nos aldeídos e nas cetonas são mais estáveis do que as ligações presentes no composto enol. Portanto, todas as vezes que a gente tem isso na natureza, nós vamos encontrar muito mais essa função. E talvez por isso a gente ouça falar muito mais em aldeídos e cetonas
do que em enóis. Mas observem esse caso aqui de baixo. Ó. Aqui nós temos um composto conhecido como beta-dicarbonílico, ou seja, ele possui duas carbonilas em posições beta. A função orgânica, o carbono que está diretamente ligado à função orgânica é conhecido como carbono alfa, e o segundo carbono é conhecido como carbono beta. Como aqui a carbonila em relação uma à outra está na posição beta, esses compostos são conhecidos como beta-dicarbonílicos. E esse carbono alfa aqui do meio possui hidrogênios alfa, que são mais ácidos do que o normal, do que o habitual para esse tipo de composto. Portanto, quando esse hidrogênio alfa é perdido e entra uma insaturação, uma ligação dupla, essa ligação dupla ela pode saltar desses carbonos para cá, portanto, essa ligação pique viria aqui para cima, e uma das carbonilas se torna hidroxila. Hidroxila ligada a carbono sp2, função enol. Nesse caso aqui, ó, observem que, além da dupla intercalada, que permite ressonância e estabiliza o composto, nós ainda temos a capacidade e a possibilidade de realizar uma interação, conhecida como ligação de hidrogênio, que nós já estudamos, que é muito forte intramolecularmente, ou seja, dentro da mesma molécula. Então, além das duplas intercaladas permitir a possibilidade de ressonância, formando híbridos de ressonância, ainda tem a possibilidade da formação de um ciclo com 6 átomos envolvidos, que é bastante estável. Quando isso acontece, para os compostos beta-dicarbonilados, a forma enólica é mais encontrada, é mais estável do que a forma ceto. Então, nesse caso, a gente já encontra de forma natural aproximadamente em 80% dos compostos isolados nesta situação estariam na forma enólica. Tudo bem? Quando a gente pensa em laboratório para fazer síntese de medicamentos, síntese de compostos químicos, é necessário que a gente entenda as rotas metabólicas e os seus respectivos mecanismos. E aqui eu consigo extrapolar ainda para a bioquímica, porque para um composto que possui como função orgânica cetona ser convertido em aldeído e vice-versa, é necessário que eles passem por esse intermediário enólico. Então, entender esses aspectos facilita o aprendizado, para que a gente não precise ficar decorando. Compostos que vão formar enóis, que vão formar as formas enólicas, podem ser obtidos tanto por meio básico, ou seja, quando tem uma base, né, um nucleófilo, quanto em meio ácido, quando nós temos a presença de hidrogênios ácidos. E é isso que nós vamos entender aqui agora. Quando eu tenho, então, observem, carbonila ligada, nesse caso, a 2 carbonos vizinhos, portanto, nós temos cetona. Essa cetona aqui, ó, é a propanona, conhecida comumente como acetona. Observe, então, que a função orgânica carbonila está aqui. O carbono diretamente ligado à carbonila é chamado de carbono alfa. Quando o carbono alfa possui hidrogênios alfa, que é esse caso aqui que eu estou representando, observem, esse carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios, tá bom? Só que como eu estou representando a estrutura de linhas, eu apresentei apenas um, porque ele é importante para a gente entender o meio reacional e o mecanismo aqui. Mas não se esqueçam que existem outros 2 hidrogênios, tudo bem? Olha só, a hidroxila aqui está representando um meio básico. Hidroxila com 3 pares de elétrons livres no oxigênio e uma carga negativa. Então, o meio está básico. Se eu tenho base no meio, o que a base faz? Ela capta o hidrogênio alfa, que é um hidrogênio um pouco mais ácido do que os hidrogênios de hidrocarbonetos comuns,
Então esse hidrogênio ele é um pouco mais ácido, portanto a base consegue captá-lo. Quando a hidroxila capta hidrogênio, forma a molécula de água. Então formei água. E essa ligação que existia entre hidrogênio e carbono alfa vão se romper, essa ligação ela se rompe com os dois elétrons vindo para cima do carbono. E aí eu formo um intermediário reacional, que é um híbrido, conhecido como enolato. Esse híbrido, observem, ele pode permanecer com os dois elétrons em cima do carbono alfa, continuando com a carbonila, ou esse par de elétrons pode formar uma ligação dupla, empurrando a ligação π para cima do oxigênio. Porque se esse carbono e esse fazem uma ligação dupla, não tem como haver aqui esse carbono fazendo 5 ligações. Portanto, a ligação π vem aqui para cima do oxigênio em forma de par de elétrons livres, tornando o oxigênio com carga negativa. Esse aqui é o híbrido que pode acontecer para o íon enolato, e a água foi formada a partir da hidroxila mais esse hidrogênio alfa. Essa forma do enolato com carga negativa em cima do oxigênio é mais estável. O que ela faz logo em seguida? O oxigênio com carga negativa e 3 pares de elétrons livres captam um hidrogênio do meio reacional, pode ser da própria água ou algum hidrogênio que esteja propício de ser captado. Então, quando esse oxigênio, utilizando um dos seus pares de elétrons livres, capta esse hidrogênio, forma a hidroxila. E aí observe que agora este composto não tem mais carga presente, ou seja, ele está teoricamente estável. Essa reação, ela tem o equilíbrio deslocado para os dois lados. Vai depender da situação em que o meio reacional se encontra. Se eu quero forçar a formação do enol, eu preciso colocar excesso de base e eu preciso retirar água. Se eu quero voltar ali para a formação do composto carbonilado, da cetona ou do aldeído, eu retiro base, por exemplo. Então eu posso manipular esse meio e essas condições de reação. Isso aqui pode ser feito em laboratório para obter compostos, para obter intermediários reacionais. Mas isso acontece o tempo todo nas transformações de monossacarídeos. Os monossacarídeos são os compostos menores, são as pecinhas que formam os polissacarídeos. É uma classe conhecida como carboidrato. Os carboidratos possuem carbonila tanto de aldeído quanto de cetona. A glicose possui aldeído, a frutose possui cetona. Frutose pode ser convertida em glicose e vice-versa por meio de uma reação conhecida como tautomerização, formação de tautomerismo. Por que desse tautomerismo? Porque é um tipo de isomeria. A glicose é um isômero da frutose. Elas diferenciam na função orgânica, então são isômeros. E esse tipo de isomeria ganha o nome especial de tautomerismo. Então, para que eu converta a glicose em frutose, tem que passar por um intermediário enólico, tem que formar aqui o composto ou íon enolato. Tudo bem? Quando eu penso num meio ácido, essa reação também pode acontecer em 2 etapas. Mas nesse caso, o composto carbonilado, de novo representado pela propanona, ao invés agora de perder o hidrogênio alfa primeiro, o oxigênio se protona. Aqui eu estou representando o hidrônio ou hidroxônio, que é o meio ácido, é a água protonada. Então, se eu tenho o hidrônio, o meio está ácido, está com excesso de hidrogênios, excesso de prótons. Então, o oxigênio da carbonila, que possui 2 pares de elétrons livres, utiliza um dos seus pares para captar o hidrogênio. E aí forma a hidroxila. Só que observem que o oxigênio ainda está ligado ao carbono por uma dupla ligação. Quando o oxigênio faz 3 ligações e fica com um par de elétrons livres apenas,
ele assume uma carga positiva, ele não está estável, mas isso é formado de forma momentânea, né? E aí, o hidrônio perdeu o hidrogênio e se transformou na molécula de água, H2O, tudo bem? O que vai acontecer logo em seguida? A própria água do meio reacional agora pode vir aqui e captar o hidrogênio alfa que está ligado ao carbono alfa. Retomando aqui, esse carbono possui 3 hidrogênios e eu estou representando um deles. Carbono alfa possuindo hidrogênio alfa. A água utiliza o par de elétrons livres dela, capta esse hidrogênio e esses 2 elétrons que havia fazendo a ligação entre o hidrogênio alfa e o carbono alfa, vêm aqui formar uma ligação dupla, uma ligação π entre os 2 carbonos. E aí o par de elétrons da ligação π entre o carbono e o oxigênio vem para cima do oxigênio como par de elétrons livres. De novo, eu obtive o enol e reconstituí o ácido. Observem aqui, eu reconstituí a base e formei o enol em meio básico. Aqui em meio ácido eu formei de novo o enol e reconstituir o hidrônio, reconstituir o ácido. Isso vai acontecer ali até que eu permita que a reação aconteça. Quando eu quero isolar o enol, por exemplo, eu cesso a reação, retiro o composto e parto para outras reações de interesse naquele momento. Tudo bem? Então eu consigo produzir aldeídos a partir de cetonas, cetonas a partir de aldeídos e fazer outros tipos de reação a partir da formação da forma enólica, da formação do íon enolato e, por fim, a formação do enol. Na nossa última aula, eu falei para vocês também a respeito de M-acetais e acetais. Acetais, retomando, são compostos que possuem carbono ligado a 2 grupos OR. O que é carbono ligado a 2 grupos OR? É função orgânica éter. Vamos observar aqui, antes de explicar. Carbono ligado ao oxigênio e esse oxigênio está ligado a outro carbono. Então, carbono ligado a grupo OR. Esse carbono está ligado a um oxigênio e esse oxigênio é um carbono, portanto, carbono ligado a grupo OR. Quando eu tenho um carbono ligado a 2 grupos OR, eu tenho a formação de acetais. Eu posso produzir acetais e M-acetais em reações como, por exemplo, nos monossacarídeos, que eu já expliquei, mas eu posso utilizar também esses mecanismos para fazer síntese de compostos, síntese de medicamentos, síntese em laboratórios de pesquisa e assim por diante. Quando eu tenho a possibilidade de formar acetais cíclicos, geralmente eles são muito utilizados como grupos protetores. Como assim? Eu formo o acetal cíclico não porque eu quero obter o acetal cíclico, mas sim porque eu quero evitar que uma reação aconteça em determinado ponto. E aí depois eu volto a formar o composto carbonilado. Está um pouquinho confuso, mas vamos devagar que vocês vão conseguir entender. Observem o seguinte, composto carbonilado, que pode ser cetona ou aldeído, que é o assunto da nossa aula. Como que vai ser cetona? Se os 2 grupos R forem carbono. Se aqui tiver um carbono e aqui um carbono, função orgânica cetona. Se um desses R for substituído por hidrogênio, for um hidrogênio, nós temos função orgânica aldeído. Quando eu reajo, então, um composto carbonilado em meio ácido, esse H+ está representando o hidrônio, indica que o meio está ácido. Se eu reajo um grupo carbonilado com o etileno glicol, que é um diálcool, ou seja, tem 2 hidroxilas alcoólicas no mesmo composto, eu consigo formar um acetal cíclico. Acetais cíclicos mais água. Mas se eu reajo um acetal cíclico com água em meio ácido, representado por esse H+, eu reconstituo o composto carbonilado respectivo.
Então, se eu reajo composto carbonilado com o etileno glicol em meio ácido, eu produzo um acetal cíclico e libero molécula de água. Se eu faço uma desidratação, o que é isso? Se eu reajo a água com o acetal cíclico, eu volto a formar o composto carbonilado correspondente e libero o etileno glicol. Então, se eu não quero que a reação aconteça no composto carbonilado, uma das formas de se obter isso em laboratório é realizando a reação com o etileno glicol para formar acetais cíclicos. Vamos ver um exemplo para finalizar esse entendimento? Observem aqui o seguinte. Aqui nós temos uma carbonila, um composto carbonilado, que nesse caso é uma cetona. Carbonila entre dois carbonos. E essa reação, ela quer fazer a redução do composto aqui da direita, do grupo éster, COOR. Aqui eu tenho função orgânica éster, que é um derivado de ácido carboxílico, e nós estudaremos mais adiante. Só que observem, se eu coloco esse composto para fazer uma redução, a carbonila da cetona irá reduzir também. Nós já estudamos redução. Redução é a perda de oxigênio ou ganho de hidrogênio. Só que nesse caso, eu quero fazer a redução apenas do lado direito. Eu não quero que a cetona reduza. Eu preciso da cetona presente no meu próximo produto. Então, o que eu posso fazer? Olha aqui, ao invés de fazer a redução de forma imediata, e aí eu reduziria as duas carbonilas, eu faço o quê? Eu protejo a carbonila da cetona. Como que eu posso fazer isso? Reagindo este composto com o etileno glicol. Quando eu reajo esse composto com o etileno glicol, olha aqui o que eu fiz, ó. Formei um acetal cíclico, onde tinha a carbonila da cetona, e o grupo éster agora ficou livre para sofrer o processo de redução. Acetais cíclicos em meio básico não sofrem reação, eles estão protegidos. Então, nesse caso, não acontece reação do lado esquerdo. Agora sim, está pronto para eu usar o hidreto de lítio e alumínio, que é um composto extremamente redutor. Ele vai causar a redução aqui do grupo éster até o álcool correspondente. Então, o grupo éster, ele reduz até aldeído e de aldeído até álcool primário. Observem que agora eu tenho o composto reduzido. Ó, o oxigênio ganhou hidrogênio. Olha só, quando ganha hidrogênio está reduzindo. Agora que eu já tenho o composto reduzido de interesse, o que eu posso fazer? Eu realizo uma desidratação do acetal cíclico e volto a ter a cetona presente, que era o meu objetivo inicial. Então, observem, agora eu pego esse composto, coloquei ele representado aqui embaixo, o éster já está reduzido, eu faço uma desidratação em meio ácido e reconstituo a carbonila, reconstituo a cetona, ou seja, obtive o meu objetivo, formando aqui o produto. Se eu quero continuar a reação, eu isolo este composto e continuo a partir daqui. Tudo bem? Mecanismo de reação, síntese de medicamentos, síntese de fármacos, é um conteúdo bastante complexo, sim, mas é possível entender se a gente vai compreendendo as características da química orgânica, as características reacionais. Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que esse assunto ajude vocês a entender a formação de compostos enólicos, entender a bioquímica na formação de monossacarídeos, na transformação de monossacarídeos, nas rotas metabólicas envolvendo esses compostos. Como exemplo inicial da aula de hoje, na própria via glicolítica, nós temos esse processo acontecendo, só que lá é controlado por ação de enzimas, tudo bem? E se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo.